galera do canal, seja bem-vindo a um novo vídeo. Vamos lá para um vídeo de resolução de exercícios de geografia da prova de 2019 da Polícia Militar do Estado de São Paulo, galera. Vamos lá, galera. Desculpe se tiver no fundo aí os cachorros latindo, que é complicado, né? As cachorradas que começam a latir, que é uma beleza, né? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Aqui vai pedir para interpretar esse gráfico, né? Ele dá uma mapinha e vai ter que interpretar o gráfico. Então é uma questão de interpretação de gráfico. Ele fala o que esses países têm em comum, galera. E assim, eles estão sujeitos às fortes tensões geopolíticas? Pode ser, galera, pode ser. Porque a gente tem vários países na África que estão em guerra. Aqui a gente tem Bielorrússia, a gente tem Ucrânia. Essa aqui é a questão, né? 2019, né? Então tem esses dois aqui que tem certa rivalidade. A questão dos países aqui, tem, todos eles têm um pouco de conflito. Aqui é Tailândia, ó, Tailândia com o Laos, o Nepal aqui, todos eles têm um pouquinho de conflito, galera. Tensões geopolíticas. Então, não descarta essa alternativa A, tá? Então vamos para B. Apresenta grande participação no comércio mundial. Não, por quê? Porque esses países africanos, né? Se fosse grande, talvez seria uma China, a Europa, os Estados Unidos, a Rússia. Então, eu acredito que não seja essa letra B, tá? Deve reduzir a produção de commodities minerais? Não. A tendência, galera, é sempre aumentar as commodities, né? Porque dá muito dinheiro, minério, é o que dá dinheiro. Então vamos aqui para a letra D. Associaram-se novos blocos econômicos? Acho que não, porque senão ia até a Índia, ia até a China, né? A BRICS, essas coisas assim, e os países mais aqui na Ásia. Então não. Verdade, a gente tem Coreia do Norte aqui também, tá? Em cinzinha, tá? Então, tem possibilidade de se tornarem países emergentes, né, de economias emergentes? Não, galera, porque esses países aqui da África, pô, tá todo mundo ferrado, pelo amor de Deus, só desgraça lá. Que o Oriente Médio aqui, ó, tá todo mundo só um petróleozinho ali, mas sistema do país, educação, tudo, não tem, é voltado pra parte militar, né? Então, é ali pra água, estão sujeitos a fortes tensões geopolíticas. Talvez hoje, 6 anos depois dessa questão, a gente veja que, pô, mas quantos conflitos tem? E não estão aqui, né? Mas é 2019, então é um pouquinho de atualidades esse mapa aqui. Então é meio complicado. Sempre questões de mapa, é meio complicado se pegar questões de muito tempo atrás, sabe? Porque pode dar uma confundida assim, tá? Mas pega a questão 42. Ele vai falar sobre que além da Amazônia, a campeão de desmatamento é outra área de forte desmatamento, beleza? Vamos aqui, galera. Vamos deixar aqui. Cerca de 12 milhões de hectares de florestas tropicais desaparecem em 2018, o equivalente a 30 campos de futebol por minuto. Coisa pra caramba, galera. Os dados de 2018 são da Global Forest Watch, atualizado pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. O levantamento mostra o complexo retratado do desmatamento em áreas com densas florestas. Ok? Galera, novamente, texto não serve para nada, mas leia, porque, né? Isso pode servir, né? Se você ler a pergunta e não estiver falando de acordo com o texto, você já vai para as respostas. Se estiver falando de acordo com o texto, tem que ler o texto, né? Não tem jeito. Olha aqui. A Índia, devido à implantação da indústria de papel e celulose e dos incêndios naturais, caramba, bem específico essa pergunta, deve ter acontecido uma coisa bem importante em 2018, né, 2019. Sul da Ásia, devido ao aumento da exploração de minerais e da implantação de usinas elétricas. Pô, será? Será? Não sei, né? O norte da África, devido à criação de reservatórios de expansão da pecuária intensiva, não. Nada a ver, cara. Pecuária intensiva, acredito que não, né? A Ásia Central, devido à instalação de novos centros urbanos da produção petrolífera. Galera, a Ásia Central, a gente pode falar que, né, os países aqui, né, que, né, eu acho que não, né, velho? Acho que não. Eu acho que, assim, talvez não, né? Acho que não. É uma questão bem ruimzinha, tá? A África Central, devido à expansão da agricultura e da produção de carvão vegetal, África Central, aqui, galera, eu não sei, velho, não sei. Que a Índia faz sentido, tá? Faz sentido, naturalmente. Nossa, questãozinha que pegou, hein? Galera, foi uma coisa pra vocês, essa questão aqui é complicada. Eu iria de letra E, acredito que seja letra E, porque a agropecuária, beleza, e da produção de carvão vegetal, né? Porque o carvão vegetal também das árvores, né? Que questão ruim, porque realmente tem que saber ali, às vezes uma notícia que veio na época. Questão de nada, tá? Essa questãozinha aqui, tensa. Vamos para 43 aqui, que é questão boa. Voltando aqui para aula, galera. Questão 43, vamos lá. Vai ter um mapa e ele vai perguntar o que significa as áreas em destaque nesse mapa, né? Destaque essas áreas cinza, cara. As áreas ocupadas com unidade de relevo X. Galera, aqui é legal, você saber. A questão do Brasil, eu vou fazer uma aula disso, né? Semana que vem vai ter aula disso, tá? Dessa questão aqui, vai ter semana que vem. A gente tem que entender, galera, que o Brasil é formado por planaltos, planícies e depressões, galera. O que é o planalto? É o plano no alto. A planície aqui é plano, mas é mais embaixo. Ela é mais baixa, ela tem um certo tipo de formação, ela tem uma formação ali sedimentar, ela é mais. Tem a medida, eu não lembro quanto que é a medida, eu preciso pegar, né, que é bem específica a medida da planície e do planalto, eu vou trazer isso em aula, tá? E a gente tem as depressões, né? A depressão é o que a gente tem, né? Normalmente, brincadeira à parte, mas a depressão é o que sofreu mais corrosão, né? Porque já tá muito embaixo, né? Assim, retirado, né? Então vamos aqui, galera. A questão aqui, a gente sabe que aqui na parte litorânea é um pouco de canal, ou planície, né? Que é tipo litoralzinho, pá, é baixo, tem as prainhas. E a gente sabe, a gente é de São Paulo, a gente sabe que tem os planalto aqui. A serra, que a gente sobe, aí já começa a ter um planalto. A gente sabe que a cidade de São Paulo é uma cidade que fica mais no alto, sim. Inclusive aqui a gente vai ter aqui, né, nessa.
regiãozinha aqui, né? Não vai ficar, epa, não vai ficar muito bonitinho, galera, mas eu vou tentar fazer aqui, né? Nessa regiãozinha aqui a gente tem clima tropical de altitude, porque é uma região mais alta, né? E o que que é alto, né? O que que é? É o Planalto, né? A gente sabe que é o Planalto. A gente sabe que aqui é muito de sedimentação nessa parte aqui. Então a gente sabe que aqui são planícies. A gente já pega aqui que essas regiões aqui em branco são planícies ou depressões. E aqui, galera, realmente é saber o mapinha onde tem Planalto, onde tem planície e se ele cobrar, dependendo do autor, a parte das depressões, galera. Então, a gente sabe que é um Planalto, só que a gente tem que saber a definição certa. Que planaltos, formas de relevo ondulado que têm origem a partir de longos processos erosivos? Será? Ou aí, planaltos, tipo de relevo que se caracterizam pela pequena variação de altitudes? Né, não. É a letra C, né? Por que a C, Matheus? Por quê? Porque a letra E, né? É de pouco tipo de altitude. A gente tem um planaltinho aqui, ó. Como que a gente pode ter um planalto? E tem um planalto aqui, beleza. Tem um planalto. Aí cai, já vira uma planície. Aí dependendo, a gente pode ter um planalto e virar uma depressão aqui, né? Então, há variações sim na altitude, e não são pequenas, são grandes variações de altitude. E o Planalto, como é que você vai ter o Planalto aí? Ele sofre com a erosão. Tipo, o Planalto ele tá aqui, só que a chuva, né? A chuva tá batendo nele aqui, vai retirando a terra dele, né? Fazer uma de marrom, né? A terra vai caindo, velho. A terra, as pedras. Então ele sofre sim um processo de erosão constante, né? Porque ele tá no alto ainda por cima, né? Então ele tem uma certa altura ali que vai acabar prejudicando ele, né? Com os processos erosivos, né? Então, a letra C, galera. Letra C de casa. E galera, eu vou trazer uma aula, vai ficar muito legal minha aulinha aqui disso aqui, porque é importante estar sabendo isso aí, tá manjado disso, galera. Temos mais três questões aqui, galera. Vamos lá. Questão 44. A leitura da tabela e os conhecimentos sobre o contexto socioeconômico brasileiro permite afirmar aqui. Aqui, galera, a gente tem uma tabela da taxa de natalidade do Brasil, que nos anos 80, a gente tinha uma taxa de 31%, 31%, não, galera, 31,2%, aí 23%, aí 20%, 15%, né, 15,8%, 14,4%. E o que que é? A taxa de natalidade vai diminuindo, velho. A taxa de natalidade vai diminuindo. Por que vai diminuindo, né? Tem que saber, galera. E aqui, a taxa de natalidade é um dado demográfico que mostra a homogeneidade da população brasileira? Não, velho, não, homogeneidade da população brasileira não, velho. A população brasileira é uma população que varia bastante, né? Muito miscigenada, tudo. E, não, isso aqui não vai ser, não, velho. A queda da taxa de natalidade está a redução dos movimentos internos da população? Está relacionada à redução? Não, velho, isso aqui não. O recuo da taxa de natalidade demonstra que o Brasil caminha para se tornar um país emergente? Talvez, né? Talvez. A evolução da taxa de natalidade nas últimas décadas se refletiu na estrutura da população brasileira? Pode ser, né? A redução da taxa de natalidade indica que que o país deverá passar por uma transição demográfica. É, eu eu acho que é assim, às vezes a gente pode confundir na questão, né? Mas mesmo assim, eu acredito que seja a letra D. Por que a letra D, galera? Porque a evolução da taxa de natalidade, evolução não significa necessariamente que é aumento ou queda. Não significa que a evolução vai aumentar a quantidade de braços do ser humano. Se não estiver usando, né? Pô, tipo, vai se adaptando de acordo com a época, tudo, né? Que falar disso vai ficar estranho, né, cara? Fosse uma tese de um cara que não deu muito certo na biologia, né? Que nem na biologia a gente tem a questão do lamarckismo, que fala da lei do uso e desuso. Se a gente usar, hipertrofia passa para as próximas gerações e a próxima geração vai ter aprimorado. Se não usar, a gente vai simplesmente atrofiar e não vai ter mais aquilo. E a próxima geração não vai ter mais aquilo. Não é isso. É a questão da evolução mesmo. Tá, às vezes pode aumentar a quantidade de indivíduos, às vezes pode diminuir a quantidade de indivíduos e ser considerado uma evolução, né? E assim não é porque o recuo da taxa de natalidade mostra o Brasil cada vez mais um país emergente. O Brasil já é um Brasil subdesenvolvido, é um país que está legalzinho já. O Brasil tem que se tornar um país desenvolvido. O Brasil não é um país que está se emergindo, não, o Brasil já é um país legal, né? E a redução da taxa de natalidade, na letra E, né, indica que o país deverá passar por uma transição demográfica. Não, não é, não. Isso que não. Porque a gente tem, quando tem a transição demográfica, a gente pode ressaltar na transição demográfica que o que acontece? A gente está estagnando em transição demográfica na questão da taxa de natalidade diminuir e a questão da mortalidade diminuir. Então a gente tem menos pessoas nascendo e menos pessoas morrendo, né? Então a população vai envelhecendo. Então a gente, para mudar de taxa a transição demográfica, a gente tem que conseguir abaixar bem mais a questão de natalidade, que nem o Brasil aqui em 2018, 14,4. Se eu não me engano, em países como Coreia do Norte, Coreia do Norte não, Coreia do Sul, né, lá é quase, né, tipo, tá quase nada. Tipo, as pessoas não têm filho, praticamente o Japão também sofre muito com isso. Então, a questão da taxa de natalidade estar baixa, a taxa de mortalidade estar baixa, isso é uma transição diferente. Mas quando tá indo ainda, né, tá diminuindo aos poucos, mas não estamos mudando de transição, né? E, galera, vamos aqui para a questão 45, né? A gente tem que, né, texto descreve a expansão da produção dele, né? Então, ó, foi o texto, né? Então tem que ler o texto, cara, a gente tem que ler o texto.
tem questão que o texto só tá ali pra atrapalhar, mas é bom dar uma lida, né? Pelo menos por cima, assim. Para superar os Estados Unidos e se tornar o principal produtor do mundo, o Brasil expandiu por anos as lavouras destinadas ao produto. Só entre 2000 e 2014, a área destinada a plantar essa commodity no interior do país, em estados como Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão, cresceu 87%. Boa parte dela abrigava vegetação nativa, originalmente. É, galera, a questão do desmatamento para a produção de uma agricultura de monocultura, né? De só ter uma coisa, né? É, isso aqui a gente já pode falar qual que é, né? Que é a soja, né? Café, galera, café faz muito tempo, velho. Muito tempo. Foi realmente na parte que mais litoral, aqui no interior do Brasil, mas faz o ciclo do café faz acho que mais de 150 anos. A questão do milho, na época da China, acho que nada a ver. Né? Em termos de conhecimento, acredito que não tem nada a ver isso aqui. Da cana-de-açúcar pela Mata Atlântica, não, é, não. No cacau pela Floresta Amazônica, não. A questão da Mata Atlântica, a gente pode ressaltar que nem é tanta agricultura. A questão da Mata Atlântica é uma questão mais de povoamento mesmo da população no litoral, né? E no cacau na Floresta Amazônica, não, é. O cacau é bom, é na Bahia, pô. Na Bahia o cacau é top, né? É o orgulho dos baianos, né? Fica preconceituoso. Acho que não fica preconceituoso falar baiano, né? O orgulho das pessoas nativas ali da região é o cacau. Também a Costa do Marfim também é um país muito bom na questão do cacau. Então é muito interessante, né? A questão do Brasil, né? O Nordeste brasileiro ter sido ligado na questão aqui do continente africano, ter parecido um dia, você vê que até hoje reflete. Aqui o Brasil é bom no cacau, né? Na Bahia, e na Costa do Marfim é bom também. Então você vê como que o Brasil e a África tem uma boa semelhança, assim, né? Na questão geográfica, né? Até dos costumes também, né? Por causa da colonização, né? E tudo mais, né? E vamos lá para a questão 46, né? Vamos terminar essa lista, né? Né, desculpa se falei muito, né? 6 exercícios. Podia ter passado 2 minutinhos de cada exercício, né? Mas eu gosto de falar, gosto de explicar, gosto de aprimorar, assim, meu conhecimento, né? Vamos para a questão 46. Questão 46. Observe o gráfico para responder a questão. Urbanização de 3 regiões brasileiras. Aí a gente tem uma aqui que foi bem, né? Vamos pegar aqui o V, né? A gente tem uma que foi constante, né? Vai aumentando. A gente tem uma outra que tá, tá indo bem. Tem uma aqui que tá boa, né? Só que aqui a gente tem uma que tá de 70 para 90%. A gente aqui vê que tem uma que tá 40 para 70%. Então o que a gente pode ver aqui? Que a gente for ver os estados, aqui tem um estado que tem mais urbanização, né? Um é mais urbanização, que esse aqui tá no 90 aqui, né? O outro aqui tá no 80, então um pouquinho menos. Então é um estado que se equipara ali mais ou menos, né? Esse último aqui, você vê que ele tá bem atrás, né? Então vamos lá, né? Então, o 1 é o Sudeste, que apresentou uma expressiva urbanização devido a fatores como a industrialização e a atração de migrantes de outras regiões brasileiras. Pode ser, tá? Pode ser. 2. Norte. Teve a urbanização fortemente atrelada aos grandes projetos de exploração mineral implantados em vários estados nortistas, não é? A questão que impulsionou bastante a imigração no norte foi a zona franca de Manaus, ali, o comércio, sabe, uma pequena industrialização. E isso impulsionou um pouco, mas a questão da mineração é complicado, né? Tipo, não é. Tem gente que vai, mas não urbaniza muito, sabe? Porque só vai quem, tipo, realmente quer ir lá pegar o ouro, pegar os minerais, né? Vamos para a letra C aqui. 3. O Sul. Sul apresentou uma urbanização mais lenta porque desde sua ocupação sempre teve economia baseada em atividades agrícolas. Caramba, essa questão que pega pra caramba, porque se você é um mero mortal que não tá bisurado em tudo, você pode se lascar muito, tá? E eu posso também me lascar, tá? Porque é questões que, tipo assim, na lógica, pô, tá bonitinha essa 3, tá? Só que o sul é bem urbanizado, tá? Tem muita área agrícola, sim, pra caramba, mas ele é muito bem urbanizado, tem muitas cidades. Então, não é. E a 2, o Nordeste, apresentou rápida urbanização a partir dos anos de 1980, devido à industrialização das grandes cidades provida pela Sudene. Epa, essa linha aqui tá errada, porque além devido à industrialização das grandes cidades, não teve muita industrialização. O Nordeste ele ficou muito importante na questão agrícola, né? Não muita industrialização. E a Sudene, sim, foi importante a questão do desenvolvimento do Nordeste, tá? Mas não é não, velho. Só que também ele não seria muito top, assim, sabe? E a região Centro-Oeste, como primeira, teve urbanização será devido à construção de Brasília a partir dos anos 2000 a expansão da agroindústria. Galera, não, porque o Centro-Oeste, se eu não me engano, é uma das últimas na questão da urbanização, sabe? Tipo, acho que só tá atrás, tipo, do Norte, né? Então não pode ser. Eu acredito que é a galera. Por quê? Por quê, galera? Porque assim, o Sudeste ele realmente é o lugar mais urbanizado. Só em São Paulo a gente tem acho que 12 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro, as favelas, né? As regiões de periferia. É muita gente, questão do turismo, muitos locais para turistas. Então a gente sabe que tem uma extrema urbanização nesses estados, né? O Sul também, galera. O Sul não é tão ruim. O Sul também tem tem muitas indústrias, mas muita urbanização, galera. O Norte vem se desenvolvendo, sim, mas é menor, né? É difícil acesso, tudo. E o Centro-Oeste começou, o boom dele foi pela soja, né? O agronegócio, essas coisas. Só que assim, ele é mais para não envolvimento de pessoas, mas é mais uma questão de os trabalhadores e os operadores de máquina, né? E os donos, assim, dos fazendas. Então acaba que a cidade mais. As cidades lá tem mais questão de coisa voltada ao agro, às fazendas, do que realmente, nossa, vou fazer um hotel lá no Centro-Oeste, sabe? Então, essas coisas sem conhecimento. Tem que ter conhecimento assim, da região, né? E é isso, galera. Espero que tenha gostado da aula. Eu pretendo dar uma melhorada nas aulas, né? Trazer webcam, essas coisas assim, né? Pra vocês verem eu, né? Vocês estão aprendendo comigo aí, não tem, né? E eu sempre estou aberto a sugestões, tá? Se quiser quer que faz de outro jeito, quer que traz aulas de outros assuntos, né? Quer que faz isso, quer que faz aquilo, pode elogiar também o que vocês achem, assim, que está de acordo, né? Que está bom.
né? E, galera, isso aqui já é a terceira aula que eu tô gravando hoje. Tô gravando já faz umas 2 horas já, né? Gravei várias aulas, já gravei aula de história, gravei aula de outros assuntos, né? Então, já estou um pouquinho cansado, assim. Então, espero que goste, espero que você tenha aprendido. E muito obrigado pela atenção. Espero que dê tudo certo aí na sua prova. E semana que vem eu vou liberar várias aulas de geografia, galera. Fique atento. Eu vou fazer, não é questão de, nossa, eu vou pegar o item de tal, tal, vou me preparar, no máximo. Não, eu vou pegar a questão de prova, vou fazer as questões de prova e vou explicar aquelas questões de prova da melhor maneira possível, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela atenção. E vamos aí que vamos em busca da aprovação, tá? E é isso. Falou!